Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 12 do nosso curso de Microsoft Project na prática. Bem, nós agora vamos entrar na parte de controle do cronograma. A parte do controle, efetivamente, nós estamos afirmando que nós estamos concluindo as atividades. Ou seja, quando eu controlo um cronograma, eu posso alterar as suas atribuições, e aí nós estamos falando de recursos, nós estamos falando de duração, nós estamos falando de custo, e concluo o que eu já terminei ou quanto eu já terminei em um determinado cronograma. Aqui eu faço uma ressalva importante, uma grande e prática observação, vivência e experiência. Cada empresa tem uma forma de controlar o cronograma, de dar a porcentagem concluída das atividades. Cada empresa enxerga digamos assim, um peso para as atividades. Então, vamos entender o que eu estou falando de peso para essas atividades. Nós temos uma atividade de 15 dias, que é o planejar a aula, o pacote de trabalho. Esses 15 dias está alinhado à reunião de levantamento de conteúdo. Se eu estou fazendo isso durante 15 dias, a cada um dia de atualização, eu tenho um 15avos concluído deste meu projeto. Quando eu chego em 7 dias e meio, eu tenho 50% dessa tarefa concluída. Esse é o peso que o project determina para essas tarefas e ele faz ali uma relação para cada dia um 15avos da porcentagem concluída. Ok? Isso é uma ideia que o project vai entender porque nós estamos dizendo que são 15 dias. Mas eu tenho empresa que, por exemplo, só atualiza o 100% concluído, por exemplo, não porque está no 15 dias, está lá no 4 dias, já acabou tudo, mas não tem validação. Então, em 4 dias, ela coloca 90% concluído. Se você olhar para 15 dias, em 4 nós fizemos 90, então nós temos aí uma relação muito distante do peso de um 15avos da porcentagem. Mas isso é porque a empresa adotou aquilo. Talvez ela precisou planejar e dentro desse planejamento ela aguarda um contexto. Ela não quis dividir essa tarefa em tarefas menores, que seria esse contexto, tá bom? Seria uma assinatura, por exemplo. E isso demanda. Eu vou relatar aqui um caso de um projeto onde eu fui consultor em planejamento, tá? Dentro da Nexa Resources, aqui na unidade Paracatu, não a Morragudo, Ambrósia. Então, uma empresa de automação chamada PPA me contratou para fazer o planejamento deles. O planejamento foi feito, o cronograma montado e eu participei em todas as reuniões de planejamento, sem exceção. Participei de todas. E teve uma das tarefas que era a montagem do CFTV. Porém, a montagem do CFTV era um projeto da PPA. A empresa, que eu não me lembro agora o nome, responsável pela instalação elétrica daquela época, não havia concluído todas as tomadas, todas as instalações elétricas necessárias na sala do CFTV. Bem, a PPA, cumprindo o cronograma, cumprindo o prazo, entregou o CFTV no dia. Montou os no-breaks, mas não tinha tomada para colocar os no-breaks. Os testes foram feitos com extensões de tomadas próximas à sala do CFTV, porém tudo configurado, tudo pronto. Reunião de entrega, 100% concluído. Bem, a empresa responsável pelo gerenciamento das obras não aceitou o 100% concluído, que para ela, por mais que não fosse responsabilidade da PPA, incluía-se que para usar o CFTV precisava de energia. Ela não está errada no pensamento, é isso mesmo. Então ela mandou voltar para 80%, porque 20% era para ela influência
de uma tomada elétrica. Então vejam que às vezes os pesos eles não condizem com os prazos. E isso me ajuda a entender se eu adiantei, se eu atrasei, se meu cronograma está ou não dentro do previsto. E a gente vai falar disso dentro do controle do cronograma, tá bom? Para simplificar o controle, eu vou no finalzinho mostrar para vocês a parte mais simples de acompanhamento, de execução, de conclusão de atividades. Mas para fazer controle, o Project me proporciona várias tabelas. O que são tabelas? A gente já falou disso quando eu falava do ambiente do Project, né? Então, essa primeira tela, que é a tela do gráfico de Gantt, né, que a gente tem aqui, ó, gráfico de Gantt, ela é dividida por uma linha do tempo, tá? Por uma tabela, que é chamada de tabela de entrada, e pelo próprio gráfico de Gantt. Eu vou exibir o projeto inteiro para a gente ver ele aqui. Bem, então, essa é a exibição. Essas tabelas, elas estão nesse momento aqui relacionado à tarefa, tá bom? E para as tabelas de tarefa, eu tenho várias tabelas, várias mesmo. A gente pode acessar as tabelas de duas formas. A primeira, na guia exibir tabelas, ok? A segunda, que eu acho muito mais rápido, é aqui nesse espaço vazio entre o botão, né, ou indicadores e o número 0, com o clique direito do mouse. E aí ele vai ter uma lista das tabelas que nós temos. Bem, então, essa primeira tabela, como eu disse para vocês, ela é a tabela de entrada. Tanto que aqui na lista ela já está marcada como tabela de entrada. Uma tabela que nós vamos utilizar para fazer o controle é a tabela chamada controle. Vocês podem clicar nela. Tá? Então, como que eu acessei, vou repetir para vocês. Eu vim aqui, ó, entre o nome da tarefa e a linha 0, no caso, entre os indicadores e a linha 0, clique direito do mouse, estava entrada. Então, indicadores, linha 0, espaço vazio, clique direito, cliquei em controle. A outra forma é aqui no menu exibir, tabelas, então eu posso vir entrada ou controle, tá bom? É bem simples, tanto pela guia exibir quanto pelo clique direito do mouse, muito simples de se alcançar. Continuando aqui então, a tabela de controle, ela tem alguns campos que servem para que a gente possa controlar o nosso cronograma. Então eu estou abrindo aqui para que vocês possam ver. Depois a gente vai trabalhar melhor com esses campos. Vou diminuir meu gráfico de Gantt nesse momento, só para a gente trabalhar aqui com a tabela. Ok, vamos sair aqui desse Telegram para ele não atrapalhar a gente. Toda hora chega uma mensagenzinha. Desculpem, tá bom? Muitos se perguntam, por que você não edita isso lá? Não tem necessidade. Eu acho que isso acontece no cotidiano para que vocês vejam que eu realmente estou dedicando nas atualizações. Né? Esse curso foi gravado em 2019, nós estamos em 2020, está sendo atualizado. Então, continuando, né, como eu disse para vocês, os campos dessa minha tabela de controle. Então, eu tenho as minhas atividades. Então, reunião para levantamento de conteúdo. Eu posso lançar a data de início real e a porcentagem concluída. Tá bom? Se eu colocar 0,01% concluído aqui, automaticamente a data de início real vai ser a data planejada, aquela data que eu tenho lá no planejamento, a minha data que eu fiz agora no meu último planejamento, data atual. Vamos conferir qual que é essa data? Vou voltar aqui em entrada. Então, ó, 5/4/2019, tá bom? Se eu der 1% concluído ou 0,5% concluído, qualquer valor de porcentagem concluída lá, essa é a data de início real que vai aparecer lá, tá bom? Eu vou voltar na minha tabela, controle. Então, vou colocar aqui 1% concluído. Vou dar um Enter. 5/4. Porém, não foi 5/4.
eu não consegui começar no dia 5 na sexta-feira e a gente mudou o início para segunda-feira, dia 8/4. Opa, eu tive uma alteração, tá? Automaticamente a data atual passa para 8/4. Data atual da onde, gente? Está lá na tabela de entrada. Olha lá, 8/4. Por quê? Porque deixou de ser uma data atual para ser uma data real de início. Porém, na minha linha de base, naquela linha de base que a gente aprendeu a criar lá na aula 10, né, que a gente viu um pouquinho do status na aula 11, ela continua como 5/4. Olha para vocês verem. Projeto, informações do projeto, estatísticas, 5/4. Nós tivemos uma variação de 0,89 dias. Tá bom? Então, isso é só para que vocês compreendam as datas. Nós temos a data da linha de base, a data do início atual e a data do início real. O início atual, ele copia a data do planejamento. Quando eu atualizo, o início atual passa a ser a data de início real. Então, se eu altero a data de início real, o início atual também altera, assim como é o término, tá? Essa regra de início e término planejado, atual e realizado, real, serve a mesma linha. Quando eu planejo e não concluo, a data de início planejada, linha de base, é a mesma que a data atual, do meu planejamento atual. Pode ser que eu mude o planejamento e não altere a linha de base. Ok? Então essa data ela ainda vai ser, em algum momento, uma data sem vínculo com alguém. Mas isso também é raro. E quando eu concluo 1% que seja, essa data passa a ser a data de início real. Tá bom? Então essa tabela de controle que a gente está usando, ela serve para isso. Tá? Para a gente controlar e colocar a data de início real. Aqui eu tenho início e término real. Eu só alcanço o término real quando eu tenho 100% de conclusão, porque 99% eu ainda não concluí. Então, o término real não existe. Porém, se eu vier aqui 100%, agora eu tenho um término real, tá bom? Então, a porcentagem é a porcentagem concluída da duração da tarefa. Porque essa porcentagem concluída aqui, ela conclui a duração e o trabalho da tarefa. Tá bom? Quando eu tenho porcentagem física, a porcentagem física é uma porcentagem que só existe para tarefas finais. Aquela última tarefa da hierarquia da sua estrutura de tópicos, tá? Da sua EAP. Por exemplo, planejar aula é um pacote de trabalho, são um conjunto de várias atividades. Aqui só tem uma porque a gente inativou a atividade 1.2 lá na aula sobre tarefas, quando a gente aprendeu inativar tarefas. Então, se eu digitar aqui em planejar aula 100% concluído, 1%, 0, 10, 15, vocês vão perceber que ele não deixa. Por quê? É um pacote de trabalho. Agora, se eu vier aqui em reunião para levantamento de conteúdo e digitar 100% concluído, ele deixa. A porcentagem física concluída só existe para tarefas finais. O que subentende-se? Que um pacote de trabalho, um conjunto de tarefas, ele não pode ter físico, porque ele é um conjunto. Mas as tarefas que pertencem a esse conjunto, sim, ela sim pode ter físico, tá bom? Então, bem simples, né? Entendermos como funciona a data de início real e término real e as duas porcentagens, concluída e física concluída, ok? Bem, eu ainda tenho duas colunas. Eu tenho aqui duração real e duração restante. Ah, só tem duas colunas? Não, gente. Ah, eu tenho aqui custo, trabalho, mas eu tenho duas colunas sobre duração, ok? Duração real é a duração que eu realmente exerci dentro dessa minha tarefa. Ou seja, a tarefa que eu tenho aqui de 15 dias, realmente gastaram 14,6. Mas por quê? Porque certamente a hora de conclusão ou alguma variação no nosso início
nós vamos descobrir isso com mais cautela, tá bom? Restam 26,29 dias e percebam que essa tarefa em especial e esse pacote receberam 15 dias com 0 dias, tá bom? Muitos estão se perguntando, mas e essa variação? Nós vamos chegar lá. Aí eu tenho o custo real e o trabalho real exercido. O custo real é quanto me custou essa execução desse pacote ou dessa tarefa. E quanto eu trabalhei dentro desse pacote e dentro dessa tarefa. Tá bom? Essa é uma relação bem simples de se enxergar. Essa é a primeira tabela de controle, tá? Que a gente usa para controlar o cronograma. Eu, particularmente, não utilizo essa tabela, gente. Eu sou velha guarda. Eu preciso só da porcentagem concluída que eu insiro ali na minha tabela de entrada, a coluna porcentagem concluída, bem no início, antes do nome do projeto, da tarefa, e eu concluo ali, tá? Eu vou, como eu disse para vocês, depois de mostrar as formas de se fazer, eu vou apresentar para vocês o que é o comum, o que se faz no dia a dia dentro dessas empresas. Certinho? Então vamos voltar aqui na tabela de entrada, tá? Vejam vocês que o meu cronograma tem 40,89 dias, tá? Ele começou no dia 5, porém aqui foi no dia 8, certinho? Então, temos aí algumas situações para a gente analisar. Começou no dia 8 porque ele atrasou. E será que eu tenho essa informação de atraso? Se a gente vem aqui nas informações do projeto, estatísticas, nós podemos ver que eu tenho uma relação de 0,89 dia, ou seja, variou entre o início planejado, que é o atual, que é o da linha de base, com o início real, tá? Que é o que realmente está acontecendo agora, 0,89 dia. Por que não aparece aqui dia 8 do 4? Porque ainda tem tarefas que são no dia 5, que nós ainda não concluímos e que não tinha uma relação direta com essa tarefa, tá bom? Então não tinha uma relação em cascata, é por isso, tá certo? Mas nós vamos chegar lá e vamos descobrir se existe ou não. Aqui tem a porcentagem concluída da duração e do trabalho. E temos um detalhe. Muitos planejadores, principalmente os mais experientes, eles vão usar essas duas informações para verificar se o planejamento que eles fizeram está de acordo ou não com o projeto em execução. Nós temos uma relação aceitável entre as duas porcentagens de trabalho e de duração quando a diferença é de 5%, tanto para mais quanto para menos, ok? Seja 5% a mais ou 5% a menos, de diferença um do outro, certinho? Então, essa é uma aceitabilidade. Nós temos um aviso de que algo pode vir a acontecer quando essa variação é entre 6% e 12%. Ou seja, de 6 a 12 é uma espécie de alerta. É algum momento em que eu trabalhei demais com poucos recursos, ou que poucos recursos trabalharam muito. É a mesma coisa, né? Desconsidere. Então, quando muitos recursos trabalham pouco, ou quando poucos recursos trabalham muito. É quando a gente precisa fazer histogramas de trabalho, tá? É quando a gente tem muitas pausas no meio do caminho. Então, são N situações que vão interferir diretamente nessa diferença. Aí a gente chega em 12%, que é uma aceitabilidade. Quer dizer, é um erro que nós temos aí, que precisa ser tratado, mas ainda não é um problema. A partir de 13% de diferença, tanto para mais quanto para menos, é um problema. E já não é tão simples. Significa que nós temos situações que são poucas boas práticas, tá? Que foram aplicadas, ou nenhuma boa prática que foi aplicada. Eu acho que nenhuma vai ser mais simples de chegar.
e foi feito, eu gosto muito desse termo, pelos cocos. A pessoa fez sem se preocupar se este era realmente o caminho a seguir dentro do planejamento. Normalmente, quando um planejador, um técnico de planejamento, um gerente de projeto, tem que fazer um cronograma para tapar sol com a peneira. E aí nós temos estas situações. Mas um bom planejador vai ficar sempre atento. O meu aqui já me deu uma mensagem de alerta, porque de 36 para 28, nós temos aí, ó, até 38 seriam 10, então nós estamos com 36, 8. Então nós temos 8% de variação. Quer dizer que em algum momento, e eu sei o porquê, nessas tarefas em especial, nossos recursos trabalham 50%. Tá bom? É por isso que a gente tem aqui. Se vocês olharem, vou dar um OK aqui, vou fechar, né? Nosso gráfico de Gantt aqui, ó. Os meus atendentes trabalham aqui em 50% nessa tarefa. Ou seja, eu tenho os atendentes que não trabalham tempo integral, por isso essa tarefa gera essa variação lá. É um caso prático e uma vivência que vocês vão encontrar aqui. Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Então vamos lá, gente. Agora vamos ver a segunda tabela aqui. Além do controle, eu tenho cronograma. A tabela cronograma, ela me ajuda a entender aqui dentro do meu Microsoft Project aquilo que o meu caminho crítico tem para me mostrar, tá bom? Deixa eu abrir aqui melhor para vocês enxergarem, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o nome da tarefa, o início terno, o início atrasado e o término atrasado, tá bom? Nisso, eu consigo observar a margem de atraso permitida e a margem de atraso total, tá bom? São duas margens que eu consigo identificar. As margens de atraso aqui, elas vão me mostrar quando uma determinada tarefa ela pode ser atrasada sem atrasar o projeto. Então, olha só. Essa tarefa aqui, ó, 4.1, reunião, ela tem uma margem de atraso permitida de 4,89. Bom, ela pode atrasar de 4,89 dias. Mas o atraso total com essa margem pode chegar a 40 dias. Opa, quer dizer que eu posso atrasar 40 dias? Não, olha. Ela permite que você atrase 4 dias. Porém, se porventura ocorrer você atrasar 40 dias, ela ainda estará dentro do término do projeto, porque ela não é uma tarefa tão essencial e nem faz parte do seu caminho crítico. As tarefas de caminho crítico, essas não costumam ter margem de atraso. Elas não têm mesmo, não costumam não, elas não têm margem de atraso. Por isso elas não vão atrasar, tá bom? É simples, né? Então, essa foi a tabelinha de cronograma. Além disso, eu tenho uma tabela de custo, onde eu tenho o custo fixo, a acumulação do custo fixo, o custo total, a linha de base, a variação, o real e o restante. Quando eu falo linha de base, variação, real e restante, nós estamos falando isso relativo ao custo, tá bom? Custo fixo é uma coluna onde eu posso dar um valor fixo para uma tarefa. Muitas empresas não trabalham com valores para recursos ou até mesmo não adicionam valores para materiais ou para outros itens. Ok? Então ela pode dar um custo fixo para a tarefa. Ela já tem lá um analista de custo que calculou o custo fixo da tarefa. Ela pode gerenciar aí o custo fixo da tarefa sem problema algum, lançando um valor. Essa reunião ela teve um custo de R$ 2.565. Porém, existia atribuído que não estava planejado um custo fixo de R$ 167. Ou seja, o custo total foi de R$ 2.732, porque existia um custo fixo que não foi planejado, tá? Mas que está sendo agora, que nós estamos controlando, e teve o custo dos recursos que estavam naquela tarefa, tá bom?
variou R$ 167, que foi o nosso custo fixo, e não resta nada a ser pago, porque ela já foi concluída, então totalmente zerada. Essa é a tabelinha de custo. Além disso, eu tenho aí a tabela de trabalho. O que é a tabela de trabalho? É quando eu tenho aqui as horas que foram trabalhadas. É outro exemplo. Eu não trabalho com recursos. Eu não tenho recursos de trabalho, então não vou gerar horas trabalhadas no meu planejamento. Mas eu quero lançar as horas de trabalho aqui. Então eu venho aqui e faço manualmente o lançamento do trabalho dessas tarefas. Tá bom? Posso fazer isso? Não é usual, não é uma boa prática, mas você pode. Tá bom? Tenho também de uso, de variação. Tem uma Kinrosa Ana Paula que foi criada por mim, né? A visualização Kinrosa, que também foi criada por mim. São tabelas que eu mesmo posso definir, tá? E salvar para que eu vá usar dentro do modelo global do meu project. Tá bom? Todos os meus cronogramas podem ter a mesma tabela. Isso é comum, certinho? Bem, essas são as tabelas que a gente utiliza para controlar um cronograma. Mas como eu disse para vocês, nem sempre eu tenho paciência para mexer com essas tabelas. Eu tenho tempo para ficar entrando de tabela em tabela. Eu quero concluir aqui apenas o que eu tenho para fazer, né? Ou seja, eu quero vir aqui e lançar a minha porcentagem concluída da minha tarefa. Então, para isso é muito simples. Eu posso dar um clique direito do mouse aqui, inserir coluna. Posso escolher o campo porcentagem concluída. Vou redimensionar aqui, ó, o tamanho dele, tá? E venho aqui e lanço as porcentagens. Por exemplo, 20%. Eu estou com 20% das minhas tarefas. Bem, aí é a parte mais simples que tem para atualizar, tá? É você entrar aqui, colocar a coluna de porcentagem concluída e colocar o valor da porcentagem que eu quero. Para quem não conseguiu acompanhar, eu vou desfazer aqui, tá? E vou fazer novamente. Então, clique direito. Como eu quero que ela insira à esquerda do nome da tarefa, eu vou clicar com clique direito aqui em nome da tarefa. Tá bom? Ela sempre vai ser inserida à esquerda. Então, eu vou pegar a opção inserir coluna e aí vou escolher aqui na listinha o campo que eu quero da minha tabela. No caso, é a porcentagem concluída. Vamos diminuir a porcentagem concluída. Né? Igual a gente redimensiona uma coluna do Excel, não tem segredo. Bem, e tá aí é que eu posso adicionar. Olha, essa tarefa estava 100, mas na verdade ela está com 56% concluída. Ela não está com 100. Ó, então, alguma coisa tem aí. Tem que ajustar. Na verdade, ela está em 100. Vamos lá. Coloco 100. Então, posso vir aqui e alterar esses valores a hora que eu quiser. 78. Tá? Vai influenciar na conclusão, com certeza. Porém, é necessário que eu execute outra ação que comprova para mim que realmente essa atualização está influenciando sobre o meu cronograma, que é aquela data do status. A data do status que a gente viu na aula 11, que todas as vezes que a gente gerar a linha de base, antes de gerar a linha de base, coloca a data do status, depois gera a linha de base, é para nós montarmos os parâmetros de antes previsto e agora realizado, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui na guia projeto, venho na data do status e coloco a data, tá, do status que eu tenho. Então, o status é do dia 8. Eu vou colocar que é do dia 8 às 12 horas, tá bom? Dia 8 às 12 horas, vou dar um OK. Essa porcentagem vai ficar em 7%, ok? É quase um 15avos, tá bom? Não é, mas vamos imaginar que fosse um dia. 3% do meu projeto concluído. E aí eu tenho então essa informação. Bem, com essa informação eu já tenho condições de dizer se meu projeto está adiantado ou atrasado. Se ele tem tarefas que estão adiantadas ou tarefas que estão
atrasadas. Para isso, eu posso usar os relatórios. O primeiro relatório que eu vou ver aqui é do grupo em andamento. São tarefas atrasadas. Bem, veja que a reunião 1 ela está atrasada, porque ela tinha um início previsto em dia 5, daí ela está com 0% concluída. Nova tarefa é uma tarefa que está inativa. Ele não deveria reconhecer como uma tarefa atrasada, tá bom? Só que ele está reconhecendo. Depois eu tenho que descobrir por que o project está fazendo isso com a gente. Mas para evitar esse problema, eu vou vir aqui. Essa tarefa inativa, eu vou excluí-la, tá? Eu não preciso dela aqui, excluir a tarefa. E vou voltar nesse botãozinho bonitinho aqui, ó. Último relatório que eu abri. Clico nele. O meu não vai, perdão. Eu fiz uma coisa errada. Quando eu comecei o curso, eu estava usando Professional. E aí eu precisei atualizar para o Standard, para fazer um curso com uma turma que só tinha Standard. Estou gravando isso no Standard, tá? 2019 para 2020, como eu disse para vocês, foram várias atualizações. No Standard, essa função de voltar para o último relatório não vai funcionar, ok? Então eu vou voltar aqui em andamento, tarefas atrasadas. Agora sim, resolvido. Eu depois tenho que estudar o motivo pelo qual isso aconteceu. Tá? Por que a tarefa inativa apareceu ali? Ela não deveria aparecer. Ó, certinho? Bem, então eu já vi que o meu projeto está atrasado. Sem precisar nem de fazer curvas, sem nem precisar de muita coisa. Usando um relatório. Ó, certinho? Bem, eu vou passar para algumas técnicas que a gente vai fazer aqui. A gente vai melhorar essa informação aí de relatórios. A gente tem o módulo só de relatórios. A gente vai ver lá pela aula 14, mais ou menos, tá? Lá nos relatórios a gente discute melhor como usa eles. Aqui foi só para exemplificar. Bem, finalizo a aula 12 sobre a atualização. Quais são as formas de atualização e como eu procedo. Agora eu vou caminhar para a aula 13, onde nós vamos falar do tracking. O tracking é uma técnica que a gente utiliza de atualização para saber aonde eu estou e onde eu deveria estar no meu cronograma. Apesar do nome tracking, não é a mesma coisa do fast tracking, que é o paralelismo. Aqui eu vou trabalhar com outro cronograma e vou fazer uma simulação da porcentagem prevista concluída, que é uma das coisas que a maioria dos planejadores hoje fazem para alcançar, para falar para o chefe, né? Olha, eu estou adiantado, eu estou atrasado. Eu acho arcaico, acredito que existem formas muito mais funcionais, inclusive de usar os relatórios, e a Data Status está aí para isso, mas uma das formas de se, durante uma reunião, se provar é essa, é fazer o project simular para a gente. Então até a próxima aula, um grande abraço e vamos lá.